Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais a um culto ao vivo. E olha, preste atenção. Você vai ter que compartilhar essa reunião. Porque o que vai ser ministrado hoje aqui é poderoso demais para ficar só com você. E não se quer inscrever no canal, tá aqui, ó. GDA Guerreiros da Aliança. E tá começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E essa reunião você vai ter que compartilhar. Você vai ter que passar adiante, porque não pode ficar só para você. Porque eu tenho certeza que vai mexer. Vai mexer com as suas estruturas, mexer com as suas emoções. Vai mexer com você e com quem estiver assistindo. Sabe aquela pessoa que precisa de uma palavra que você conhece? Você vai ter que mandar para ela. Sabe aquela pessoa que está desanimada? Aquela pessoa que está enfraquecida? Mas obviamente que essa palavra primeiro trata comigo. Eu vim compartilhar aquilo que Deus tem tratado ao meu coração. E o tema dessa noite é com os pés atados. Com os pés atados. E o que é atar? É amarrar. É os pés amarrados. Os pés impossibilitados de caminhar. E agora eu vou fazer uma pergunta, primeiramente para aqueles que estão aqui. Mas eu vou dar 10 segundos para você pensar e responder. Eu vou repetir. Eu vou te dar 10 segundos para você pensar e responder antes de nós entrarmos no texto propriamente dito de hoje. Então aí vai a pergunta, eu vou contar até 10 e você vai ter que responder. Amém? Posso começar? Então a pergunta, até o neném falou, A pergunta é a seguinte: se eu amarrar os seus pés agora, como você caminha? Pensa, eu vou contar até 10. E aí, já pensaram aqui? Como que você caminha? De joelhos. Em oração. Pulando. Fica parada. Rastejando. Você vê que cada um aqui deu uma resposta. Uns iam pular, outros iam ajoelhar, outros iam se rastejar, outros iam não saber o que fazia, não é? Agora eu vou repetir a pergunta. Se eu amarrar os seus pés, como você caminha? Sabe como? Desamarrando os seus pés. As suas mãos estão livres. Derek, por que eu não pensei nisso? Por que no primeiro momento eu pensei em pular? Eu pensei em me rastejar, em ajoelhar, em orar. Porque quando, na grande maioria, é colocado um obstáculo à sua frente, à nossa frente, você pode até passar por ele, amém? Mas quando a limitação está em você, existe uma dificuldade de você enxergar aonde está a sua liberdade. E você acha que a liberdade, muitas das vezes, e a superação que o inimigo quer que você acredite, é que você possa fazer algo que você não fazia. Eu estava com meus pés amarrados, eu estou pulando, então eu me superei. Sabe o que é superação? É você voltar a fazer aquilo que você foi impossibilitado hoje de fazer. Agora espera. É lógico que se você é uma pessoa que está na cadeira de rodas e não tem as pernas, e você faz tudo com as suas mãos, você é um exemplo de superação, sem dúvida. Mas se você tem as pernas,
você está impossibilitado de andar pelas suas próprias objeções, pelas suas próprias acusações, então desculpa. Os obstáculos que você passa todos os dias não te traz o senso de superação, ainda que você acredite que sim. Então, aonde está a limitação daquele que está com os pés atados? Na mente? Mas a mente por si só, saber que ela tem uma limitação, não te faz caminhar. O que faz você caminhar é você ter a compreensão clara da situação pela qual você está inserido e aquilo que você tem como possibilidade de solucionar aquele problema. Ou seja, em nenhum momento eu falei que as minhas mãos estavam atadas. Eu falei que os pés estavam atados. Então, o inimigo ele quer que você e eu encontre uma dificuldade à frente, passe por ela e se sinta vencedor. Que você construa algo dizendo: olha, eu fiz isso para Deus. Mas de nada vai adiantar se os teus pés continuarem amarrados. Você precisa desamarrar os seus pés. Você precisa desatar esse nó que te possibilita de andar. Aquilo que é dificuldade para a criação, aquilo que é impossibilidade para os demais. O vento, por exemplo, a tempestade, a chuva, para os animais é uma oportunidade. É uma oportunidade de se locomover no ar. É uma oportunidade de se locomover na água. Por quê? Porque os animais, você vai falar assim, Derek, mas eles não têm um senso lógico. Mas eles têm a natureza que grita dentro deles. E às vezes o que te impossibilita de andar é que você é racional demais. E você não permite com que a tua essência fale por você. Você quer colocar tudo no papel. Você quer colocar tudo certinho, porque você acha que dentro daquele cronograma a sua vida ela anda daquele jeito. A sua vida não pode estar num cronograma, num papel que você escreveu, mas a sua vida tem que estar num cronograma que Deus escreveu. A sua vida tem que estar escrita no papel de Deus, no relógio de Deus, para que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. E a palavra dessa noite está lá em Gálatas capítulo 5. Só o verso 1 eu vou ler. E a Galácia ficava na Ásia Menor. E Paulo evangelizou a Galácia, falando sobre a questão social e política daquele povo. Porque havia muitos cristãos judaizantes ali. O que eram cristãos judaizantes? Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, posso dizer assim, que acreditava que Jesus era o Messias, mas que não abria mão da lei, dos preceitos da lei, e acreditava que eles alcançavam o favor de Deus por meio das suas obras. Então, quando Paulo ele deixa a Galácia, quando ele sai, esses cristãos judaizantes começam a querer obrigar os gentios que eles tinham que circuncidar-se, que eles tinham que cumprir as objeções da lei, senão eles não seriam aceitos por Deus. Então Paulo escreve uma carta dizendo para eles o seguinte: olha, não foi para isso que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para serem livres da escravidão da lei, porque a lei é a carne. Você fala, Derek, mas quem deu a lei foi Deus. Sim, mas a palavra vai nos ensinar que a lei foi dada por causa da dureza do coração do homem.
porque através da lei vem a morte, mas através da graça vem a vida. Então Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu vou repetir: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecer firme e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. E se você ler mais adiante no capítulo 5, nos versos posteriores a este, você vai perceber que Paulo está instruindo os Gálatas, dizendo para eles: se vocês andarem na carne, vocês podem ser impedidos, mas contra a bondade, a benignidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria, nada pode vos prender mais. Ele está dizendo: se você anda no Espírito, você pode passar por qualquer obstáculo, você pode passar por qualquer objeção, e melhor do que isso, sem estar com os pés atados, sem estar impossibilitado de cumprir o chamado de Deus, porque Deus não te aceita pelo cumprimento das obras, Ele te aceita porque Ele te fez, e Ele derramou e depositou a graça sobre você, crendo que você seria para Ele um filho de honra, um filho honrado. Ele morreu acreditando nisso, Jesus morreu acreditando nisso. Aleluia. Que você não é para ser escravo, você é para ser filho. Você fala, Derek, mas aonde eu nasci? Na nação que eu nasci, os meus pais nunca me ensinaram isso. Eu nunca tive meu pai dizendo para mim sobre amor, sobre o que é Deus. Aonde eu nasci, poucas pessoas falam sobre Deus. A minha nação cultua mais a outros deuses do que o Deus de Israel. Como que eu vou fazer? Ei, essa palavra é para você que está me ouvindo de outra nação agora. Escuta. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Te libertou das objeções, te libertou da geração passada, te libertou do cenário onde você está. Ainda que todo mundo diga contra, ainda que tudo pareça ao contrário, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te levantou aonde você está, e você está ouvindo essa palavra agora, para que você possa escutar com clareza aquilo que o Senhor, o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre. Você só precisa tirar os nós. Olha para a grama. Se você chegar num mato, num campo, você vai ver que uns matos estão bem, outros estão mais secos. Você vai falar assim: ah, aquele mato seco não serve para nada. Não é assim. Mas eu posso te dizer algo. Ele não serve para nada, mas ele está plantado ali. Será que você está plantado? Ah, eu estou numa igreja. Você quer um sinal de pessoas que andam atadas? Eu vou falar alguns básicos aqui, porque eu não quero entrar nisso hoje, para não sair muito fora da linha de raciocínio. Porque quando o vento vem, ele bate no mato, todos recebem o vento por igual e balançam em unidade. Quer um exemplo de pessoas que andam com os pés atados? Eu não sei se você conhece, mas você que tem um ministério na igreja e fala de uma outra pessoa, de outra igreja, de outro irmão, dizendo: tá vendo? Você está pagando por aquilo que você fez. Você saiu da igreja, agora você está sofrendo por isso. Você está pagando porque você saiu dessa igreja e foi para outra. Ó, você saiu da igreja, você foi para o mundo, então você está pagando por isso. O sinal bem feito para ela está acontecendo isso, porque ela saiu da igreja, ela tinha ministério na igreja. Assim são pessoas
o ministério nunca começou na igreja. O ministério começa em casa. Se eu entendi o que é reino, jamais eu vou apontar o meu irmão. Jamais eu vou querer associar uma coisa com outra. Isso é pensamento de pessoas que vivem no superficial. Pessoas que vivem com os pés atados, dizendo, tá vendo? Você está passando por isso porque você saiu daqui para ir para outro lugar. Ou se não, pessoas que têm ministério na igreja e chega para alguém dizendo assim, sabe por que você está na cadeira de rodas? Porque eu tenho um demônio te prendendo aí. O que está prendendo não é um demônio naquela pessoa na cadeira de rodas. O que está prendendo é o demônio e a língua daquela pessoa que está falando isso. Derek, porque a enfermidade é do diabo. Eu creio que o Pai veio trazer cura, porque sozo em grego significa salvação e significa cura. Mas se Deus quiser deixar aquela pessoa comendo migalhas? Mas um pai, por muito tempo eu aprendi isso, um pai não vai fazer isso com o filho. Só que você e eu temos uma mentalidade do que é pai. Deus não se compara, eu e você. Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Do homem que é cego de nascença, dizendo, quem que pecou? Foi ele? Foi o pai? Não. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Não, mas pode tocar em Jó. E aí um homem que é servo de Deus, temente a Deus, aonde os animais, o cachorro vem lamber as feridas e ele coça as feridas com um caco de vidro. Mas não pode ser Deus. O que você conhece sobre Deus? Porque você trabalha na igreja? Porque você toca na igreja? Porque a sua igreja tem 100, 200 pessoas, e você toca para 200 pessoas, e você sente a unção, você cai no chão, você acha que está no direito de falar de uma outra pessoa, de uma outra igreja, de que aquela pessoa está passando por isso por causa disso. Peraí. Acho que você deveria gastar um tempo com oração, você deveria gastar tempo com jejum, e você devia gastar tempo com pessoas da sua própria igreja, evangelizando elas. Você está acusando? Não estou acusando ninguém, não. É porque você me ofendeu. Bom, aí, se a carapuça serve, você veste. Se você está com os pés atados, meu querido, desamarre e anda. Quem está falando que você está com os pés atados não sou eu. São as suas atitudes. São as minhas atitudes. Agora eu posso te dizer com toda certeza, foi por você também, que acusa o outro, que fala do outro, que Cristo morreu. Sabia? Agora, pessoas assim estão com a mente na lei, conhecendo a graça, porque ela acha que pelas obras dela, ela vai ser salva. Ela está agradando a Deus, porque eu prego na igreja, eu toco na igreja, eu sou diácono na igreja. E aquela pessoa tinha ministério, saiu, por isso que ela está sofrendo o que ela está sofrendo. Não, isso aqui não tem a ver com ministério, isso aqui não é ministério. Ninguém precisa ver você na frente para entender que você tem um ministério. Você não é chamado por Deus pelas suas habilidades. As aves não voam porque elas têm habilidade, é a natureza delas. Porque ela não tem os pés atados. E ainda que você amarre as patinhas dela, ela tem asas. Você nunca vai parar uma águia. Você pode falar dela, você pode falar como ela está feia, como o bico
bico dela está feio, como a asa dela está feia, não vai dar em nada. Enquanto você falar, ela vai ficar trocando. E quando ela estiver pronta, você não vai acompanhar. Então, ao invés de falar, faz. E sabe o que significa a lei? A lei, no grego clássico, sujeitar-se. Só que sabe em que sentido é sujeitar-se? É você estar imobilizado por uma rede. É você estar preso num emaranhado. Eu vou repetir. Lei, no grego clássico, significa sujeitar-se. E sujeitar-se é como você está imobilizado por uma rede, preso num emaranhado. Débora, o que você está querendo dizer? Você conhece a pesca maravilhosa? Aonde Pedro lança as redes e quando ele puxa, há uma multiplicação. Sim, é um milagre evidente. É um milagre notório. Que não só ele, como João, André, Tiago viram aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus entrou no barco naquele dia por um propósito. E se Jesus, quando mandou Pedro lançar a rede, não estava falando para Pedro sobre multiplicação, mas estava falando sobre graça? E se Jesus estava dizendo para Pedro, sim, Pedro, até hoje você estava preso na lei, até hoje você estava preso no emaranhado, mas eu vim aqui hoje, Pedro, te mostrar o que é a graça. Na lei você conta os peixes, na graça é abundância, porque não é você que faz, é o Pai que dá. Então puxa, Pedro, agora a rede. E o que começa a acontecer com a rede? Arrebentar. Porque nem aquilo que cabia dentro da rede era suficiente para aguentar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro, com aquilo que Pedro estava vendo? Chega uma hora que arrebenta, Pedro. Você quer fazer tanto certo, chega uma hora que arrebenta. A lei arrebenta com você. Você quer tanto fazer o correto. Porque Pedro foi um homem rejeitado pelo Sinédrio, por não ser aceito dentro daquilo que eles exigiam como normas de alguém aprovado por Deus. Então Jesus está diante de alguém rejeitado pelo Sinédrio, que não tinha a capacidade de servir a Deus com a sua oração, que tinha que trabalhar para conseguir o sustento para sua casa, e servir a Deus de outras formas. E agora Jesus ele pede o barco emprestado, entra. E aquele homem que conhecia sobre a lei começa a ver a lei não tendo mais ação sobre a graça. Não tinha mais escravidão sobre a liberdade. Jesus podia muito bem ele ter pegado a rede e jogado, mas ele mandou Pedro jogar. Por quê? Porque ele coloca nas suas mãos para que você faça aquilo que até ontem você estava atado de fazer, para que você experimente o que é liberdade. Porque uma vez que você experimentar a liberdade em Cristo, você não mais vai voltar à escravidão. Então Deus ele proporciona para você momentos onde você tem a oportunidade de lançar a rede. Você tem a oportunidade de ser agora um agente de transformação. E a palavra que chamou muita atenção em Lucas capítulo 5, que é justamente falando sobre isso,
E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Eles estavam lavando, eles tinham acabado de pescar, eles estavam lavando as suas redes, eles estavam cuidando do seu instrumento de trabalho, eles estavam cuidando daquilo que eles usavam para ter o seu sustento, eles estavam cuidando como se aquilo fosse o único meio para eles alcançarem, meu Deus, como se aquilo fosse o único meio para eles alcançarem o milagre. Isso acontece com quem está com os pés atados. Você olha, você fala assim, aqui só pode ser o único meio. Por quê? Porque na cabeça de alguém que tem os pés atados, ele não imagina que pode vir de outro lugar a bênção, a provisão. Não tem como. Porque eu aprendi que 1 mais 1 é 2. Não tem como ser diferente. E 2 vezes 2. E 4 vezes 4. A multiplicação, a soma, a subtração, a divisão. Eu tenho tudo ali. Eu sei o que é cada conta no papel. Só que na conta do reino, 5 pães e 2 peixes alimenta 20.000 pessoas e ainda sobra 2 a 12 cestos. A multiplicação dos pães e dos peixes não bate a lógica humana com a lógica do céu, com a lógica do reino. Então, da onde que vai vir a provisão? Nós temos que cuidar, e de fato você tem que cuidar daquilo que está na sua mão. Você tem que cuidar daquilo que você recebeu. Sim. Só que a tua provisão não é daí. A provisão não é do que está na sua mão. A provisão está em quem colocou na sua mão. Glória a Deus. Ei, escute isso. Se você recebeu algo esses dias, esses meses atrás, da parte de Deus, olha, mas eu estou lutando, eu estou fazendo, por que não dá certo? Porque você está lutando de forma errada. Você está fazendo aquilo ser o teu meio de sustento. Aquilo não é o meio de sustento. O meio de sustento está em quem te deu aquilo. Você precisa ir até ele e falar assim, como eu devo jogar a rede? Como eu devo fazer isso? Para de querer pular. Para de querer rastejar. Para de querer ficar ajoelhado. Tira um nó. Tira um nó. Desfaz as ataduras. Ele viu 2 barcos deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado cuidando de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Primeira coisa, ele ensina para Pedro o seguinte: Pedro, aquilo que eu te dei, primeira coisa, tem um propósito, para me servir. É a primeira função. Por isso eu já estou usando ele para sentar e pregar. Pronto, a primeira coisa que eu faço com aquilo que o Senhor me deu, o que é? É devolver para o Senhor. Dizendo, Senhor, está aqui. Eu sou mordomo, mas é o Senhor que vai gerir isso aqui. Usa como o Senhor quer. E ele continua. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas. Por que é onde as águas são mais profundas? Porque tem mais peixe? Bom, se é Deus que está no barco, se ele quiser ter mais peixe na beira, ele faz. Porque ele precisa ir profundo?
Porque no fundo, distante da margem, distante da beira, você se afasta da multidão. Você quer que as coisas dê certo na sua vida? Se afasta da multidão, das críticas, se afasta das opiniões contrárias, se afasta das fofocas, se afasta daquilo que as pessoas estão dizendo a teu respeito, se afasta daquilo que as pessoas estão falando sobre você, se afasta. Vai profundo com aquele que conhece você, com aquele que sabe sobre você, com aquele que acredita em você, com aquele que confia em você e com aquele que sabe o que vai fazer com aquilo que você recebeu. As pessoas criticam, falam, mas ela não passou pela sua dor. Ela não viveu o que você viveu. Ela não sabe como é. Derek, mas se eu me afastar, eu vou perder amigos. Se fosse teu amigo, teria cuidado de cuidar de você. Não se preocupe. Então levou para o fundo e disse: lançai as vossas redes para a pesca. Uau! Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Pedro falou assim: olha, eu não sei o que vai dar isso aqui não, mas eu estou confiando que aquilo que o Senhor me lançou, eu vou lançar de volta. Ei, escute um outro conselho. Você não pode lançar sem primeiro que Deus lance. Eu estou com uma ideia. Vai buscar nele. Quando ele lançar, aí você pode lançar. Porque você lançou a noite toda e não deu nada. Eu peguei aqui, você pegou aí. Amém. Senão a gente fica quebrando a cabeça. Senão a gente fica sofrendo, porque a gente tenta fazer do nosso jeito. A gente tenta arrumar um jeito. E sempre a gente quebra a cabeça. E Deus está falando hoje para mim e para você: lança primeiro para mim a vossa ansiedade. Porque eu vou falar para você para onde você deve lançar. Como você deve lançar. Assim procederam. E pegaram enorme quantidade de peixe. Uau! Mas espera aí, pescamos, fizemos tudo certinho dentro do padrão. Como pode agora alguém chegar e dar uma ordem simples, sendo que a gente fez do mesmo jeito e não deu resultado? Porque não tem a ver com a multiplicação. Não tem a ver com peixe, tinha a ver com Pedro. Não era dos peixes que Pedro precisava. Era do pescador. A quantidade era tanta que as redes começaram a se romper. O que é lei? Imobilizado por uma rede. Pedro estava vendo a lei sendo rompida, não abolida, porque ele não veio abolir, mas ele veio mostrar para Pedro que se ele quiser, ele desfaz e refaz. Então ele pode fazer isso com a minha vida? Será que Deus ele pode apagar tudo de errado que eu fiz e eu começar de novo? Pode. Mas e todo o histórico familiar que eu tenho, da onde eu nasci, da onde eu vim, da onde eu fui criado, será que eu posso? Eu tenho uma chance? Então você está falando para mim que eu tenho uma chance de ser amado por um pai? Tem. Porque nessa noite Deus está querendo te arrebentar por dentro. Ele está querendo que você saia da escravidão. E na escravidão você rompe correntes, quebra cadeados. Por esse motivo, assinaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Porque quando transborda em você,
quando você experimenta o que é liberdade, você não se contenta em ficar só para você. Você precisa chamar o outro para ver. Vem ver o que está acontecendo. Só que, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Quem ele chamou eram amigos. Eu vou repetir, quem chamou eram amigos. Se você chamar para ver quem não é seus amigos, essa pessoa, ao invés de te impulsionar, ela vai querer amarrar os seus pés para você não caminhar. Você não pode chamar todo mundo para ver. Você não pode chamar todo mundo para conhecer. Você não pode chamar todo mundo para revelar. Você tem que chamar quem que é amigo. Quem é amigo você mostra. Quem é amigo você compartilha. Quem é amigo você divide. Com quem é amigo você reparte. Porque não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Antes chamar de servos, mas agora chamar de amigos. Você precisa chamar os amigos. Porque o amigo vai se alegrar na sua alegria. Ele vai ficar feliz de você ter conseguido. Então talvez você conheça alguma pessoa, como eu citei aí exemplos de pessoas que falam do outro, pergunta se as pessoas têm amigo. A forma dela chamar a atenção é sempre acusando. Então chamou os amigos para que viessem ajudá-los. Eles chegaram para ajudar. Fala, eles chegaram. Eles chegaram para ajudar. E o que acontece quando um amigo chega para ajudar? Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Como assim, Derek? Um amigo, quando ele é convidado e ele vai na real intenção de ajudar, ele nem espera, mas ele vai receber também. Deus está falando que vai levantar nesse tempo amigos, e às vezes nem é de igreja que vai chamar você. Ah, meu Deus. Você nem está prestando, você nem está entendendo o que está acontecendo. Mas é porque transbordou para ela, vai transbordar para você. Porque você ajudou. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou. Quando Simão Pedro viu isso, aqui eu passei 2 horas chorando. Só nesse versículo. Eu vou ler agora. Eu vou repetir, eu passei 2 horas chorando em cima desse versículo. Quando Pedro viu o milagre, quando ele entendeu, porque aqui é uma revelação do Espírito para mim, que ele viu a rede se rompendo, ele estava vendo a lei indo embora e a graça, ele sendo aceito pela graça. Amém? Porque não tinha condições nenhuma de ser aceito. Ele não tinha habilidade nenhuma para ser aceito. Ele não tinha nenhum adjetivo para ser cumprido dentro das normas, dentro da lei. Não tinha. Não tinha jeito. Quando ele se depara com aquilo, a primeira coisa que Pedro faz diante de Jesus é: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. É uma declaração tipo assim: o Senhor está no barco errado. O Senhor não pode estar aqui, porque você não sabe quem que eu sou, Jesus. Eu agradeço. Vamos construir aquela história. Eu agradeço. Eu gosto de construir história. Eu agradeço pelo Senhor ter me abençoado. Isso aqui vai me dar 1 ano de alimento. Para mim e para os meus amigos. Para mim, meu irmão e os meus amigos. Meu irmão André e meu amigo João e Tiago. Vai dar 1 ano de alimento. Vai pagar as dívidas. Eu sou grato. Mas o Senhor está no barco errado. Porque eu sou homem pecador.
O Senhor está olhando para alguém que não deu certo. O Senhor está olhando para alguém que não tem jeito. O Senhor está olhando para alguém que não foi aceito. É melhor o Senhor escolher outro barco. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu tenho os pés atados. Eu sou pecador. Pedro estava expondo a sua nudez para Jesus. E o que Jesus fez? Ele falou assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um culto de libertação. Nós vamos fazer a quebra da maldição hereditária. Eu vou orar por você. Você vai fazer tantos dias de jejum. Você vai comer depois só legumes. Nós vamos orar por você, eu juntamente com os outros. Eu vou te ungir, vou te treinar, aí você vai estar pronto. Primeiro nós vamos tirar todo esse pecado seu, depois eu te escolher. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E aí, Pedro estava ali diante de Jesus, prostrado, falando para ele: eu sou pecador, afasta-te de mim. Jesus se aproxima dele. E ele revela a Simão: não tenha medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de homens. Aleluia. Pedro apresenta para Jesus a sua fragilidade. Jesus apresenta para ele o propósito. Pedro, eu quero você. Mas é você. Eu quero você. Eu quero você. Não, mas eu não passei pelo treinamento. Eu quero você. Agora, eu te faço uma pergunta. Você é um treinador de um time de futebol. Você tem ali no campo 11 jogadores preparados. E só que do lado de fora do campo você tem 11 jogadores que não sabem jogar. Você está numa final de Copa do Mundo. Você vai tirar os 11 e colocar os outros 11 para jogar? Você faria isso? Não, você não faria isso. Jesus fez isso. Ele pegou 12 homens que não sabiam nada sobre graça, que não estavam prontos, e trouxe para perto dele e disse: eu quero você. Em nenhum momento Jesus apontou, Jesus julgou, Jesus falou, Jesus criticou. Por que você, que tem ministério, pode falar do outro? Toma cuidado, porque às vezes vai passar um tempo e você vai ver aquele outro andando com Jesus. Talvez você vai olhar aquela pessoa que era a menos qualificada falando de Jesus, pregando de Jesus, curando com Jesus. Então eles arrastaram seus barcos à praia, renunciaram a todas as coisas. Não foi só o barco, não foi só a pesca, eles renunciaram tudo. Fala tudo. Tudo. E seguiram a Jesus. Quando você está diante de Jesus, não tem amarra, não tem atadura. Quando Jesus ele libera uma palavra para você de propósito, quando ele dá para você o seu destino, aquilo que estava te amarrando, solta na hora. Você está entendendo? Que não existe empecilho espiritual, demoníaco para impedir o teu avanço, quando Jesus declara o propósito sobre a tua vida.
Como assim você está dizendo? Porque, Dérico, eu vejo vulto, eu escuto vozes, as pessoas já falaram que eu tenho que fazer, tirar o demônio de não sei de quem. Ei, se você está crendo naquilo que eu estou falando hoje para você, se você acredita nesse ministério, na palavra que é pregada aqui, eu estou dizendo para você, nessa noite, Jesus te escolhe e te chama a dizer, a partir de hoje, Ele te chama para ser pescador de homens. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se você crê nessa palavra, aquilo que estava te amarrando, segurando, impossibilitando de você continuar caminhando, desatou. Desatou. O inferno não tem poder sobre a graça, porque a lei que Deus fez não teve poder sobre a graça. Eu acho que ficou confuso. Peraí, você está falando que Deus fez a lei, Deus depois veio e disse que a lei não funciona? Não. É mais ou menos assim, Deus deu a lei por causa da dureza do coração do homem. Depois Ele se fez homem, pegou a lei, cumpriu ela, dizendo assim, olha, você não pode cumprir, eu posso porque eu sou puro. E eu vou cumprir para você não precisar cumprir. E aí você pode fazer a lei por amor. Eu te dou liberdade. Então você pode separar um dia da semana para Deus. Você pode dar uma oferta pela sua família. Você pode dar uma oferta pelo seu vizinho. Você pode fazer coisas que estão na lei, mas você não é obrigado mais. É mais ou menos assim. Deus está dizendo para você, eu estou deixando você livre para você aproveitar de todo o meu reino. Eu estou deixando você livre para você usufruir de tudo aquilo que eu te dei. Não mais para te causar morte, mas para te causar vida. Quando Pedro está diante daquilo, não existe mais emaranhado que possa prendê-lo. Não existe mais amarra que possa segurá-lo. Por isso é tão importante quando você tem alguém como um pai, vai te dar um destino. Jesus é o nosso pai, é o bom pastor, que nos dá destino, que nos dá propósito, que fala, eu acredito em você. Para de querer segurar com as suas mãos. Para de querer fazer do seu jeito, porque uma hora vai arrebentar. Eu não estou falando que vai arrebentar para os outros, estou falando que vai arrebentar para você. Se você deixar arrebentar tudo, você vai perder o milagre. Porque elas começaram a se romper, mas se rompesse tudo, os peixes iam cair de volta. Então por que começa a romper? Porque a estrutura não está preparada para receber o propósito. Então se você preparar a estrutura, então você recebe o propósito. É vinho novo no odre novo. Porque se o vinho novo tiver no odre velho, arrebenta. Então toda semana nós estamos aqui nutrindo o nosso espírito e o seu, nosso corpo com a palavra, com o alimento. Só que olha para mim, preste atenção. Deixa eu te entregar um segredo aqui nessa noite. Se Jesus chegasse dentro do barco, eu já estou para encerrar, preste atenção. Se Jesus chegasse dentro do barco de Pedro, desse para ele os peixes, os milagres, deu para ele o sustento e não chamasse-o para caminhar com ele, Pedro seria quem foi? Mas Jesus obrigou a Pedro a caminhar com ele. Pedro teve que levantar e o seguir. Então toda semana, seja aqui, seja na sua igreja, seja onde você for, não vá por causa do alimento. Hã? Peraí, não entendi aqui. Se eu te soltar no meio do mato,
falar para você que você tem uma floresta para cruzar e te der um alimento, você vai conseguir chegar do outro lado? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? Você não sabe o caminho, vai se perder. Porque você não recebeu o treinamento. Mas se eu te der treinamento, eu não preciso te dar alimento. Você sabe onde achar. Você entende? Cultos são alimento. Andar com o Pai é treinamento. Quem é treinado, acha alimento. Quem vive de alimento, pode se perder no meio do caminho por não ser treinado. Derek, mas o alimento me treina. Não. Você precisa de instrução. Você precisa se sujeitar à instrução, não à escravidão. Sujeitar à instrução não é se sujeitar à escravidão. Você está sujeito à escravidão quando você não quer se sujeitar à submissão. Porque o pensamento de escravo te impossibilita viver como um príncipe. Um príncipe vive de abundância, servindo o seu rei. Uau! Deus está te chamando para você ser príncipe e princesa. Sabe o que me vem à mente agora, no meu espírito agora? Sabe aquele dente de leão? Você faz assim, ó. E aquelas folhinhas voam no ar assim. Imagina que aquele dente de leão é como se fosse cada parte da sua vida. Em um segundo sequer. Deus faz assim, ó. O que aconteceu? Agora é só um pedacinho de mato. Não tem mais aquilo que compunha. As pessoas vão olhar e não vai falar que é um dente de leão, mas... olha o nome, né? Dente de leão. Não deixe que a sua vida seja somente um sopro, onde você vai passar e não vai construir nada. Seja alguém que, ao experimentar a liberdade, seja soprado para outros lugares, capaz de libertar outras pessoas e fazer com que essas outras pessoas recebam a composição daquilo que elas são ao entender a sua essência e não ser mais atados e não ser mais amarrados, mas serem livres para de fato experimentar a Cristo. Não seja mais impossibilitado pelas impossibilidades que você mesmo causou ou que a vida te apresentou. Para de ficar se amarrando, para de ficar se te impossibilitando, para de ficar se limitando. Tira de você aquilo que não te faz avançar. Tira de você. Se você tem dificuldade de arrancar de você, peça ajuda, como eu fiz. Apresente em alguém que te ama de verdade, que confia em você. Mostra para ele aonde está as suas amarras. Fala assim: eu não tenho força para arrancar isso de mim. Faz como eu fiz. Apresenta para alguém as tuas limitações. Até um ponto eu consegui chegar, mas chegou num determinado ponto que eu não consegui mais. Eu não conseguia ir adiante, eu não conseguia romper. Eu recebia unção, eu recebia ministração, oração, mas eu não conseguia romper. Necessário é que alguém entre no barco em um determinado momento da sua vida para falar para você: olha, daqui, deixa eu tirar. Você vai falar: faça de mim porque eu sou pecador, não mereço. Deixa eu tirar. E aí quando ele entra no barco e tira, você vai sentir como se fosse um alívio. Parece
parece algo tão simples, mas que até então você não conseguia arrancar de você. Porque tem coisas que grudam tão forte, é tão enraizado, que nem mesmo nós conseguimos tirar. E sabe por que Deus permite essas coisas? Para quebrar o nosso orgulho. Para você chegar diante do outro, porque a palavra diz: confessai os pecados uns aos outros. Quando você chega diante do outro, e quando eu falo outro, é uma autoridade espiritual, quando você chega diante dele e confessa os teus pecados, você recebe propósito, não julgamento. Alguém vai olhar para você e vai dizer: tudo bem, vai e seja pescador de homens. Sabe o que essa pessoa fez? Ela pegou aquilo que você apresentou para ela e não prestava, e ela não tratou daquilo, ela jogou fora e te deu algo novo. Algo novo. Essa reunião de hoje está falando para você e para mim que Deus está te dando algo novo. Algo novo. Lance as redes. É tempo de lançar as redes para o novo de Deus chegando. Eu não sei em que momento da sua vida você está recebendo essa palavra. Talvez você está acompanhando nesse dia de hoje ao vivo, ou talvez você está vendo, já passou alguns dias. Mas ainda que você escute, passado alguns dias, essa palavra vai servir para você agora. Porque o Espírito que está aqui nesse momento te visita agora em nome de Jesus. E você vai testemunhar que através dessa palavra você se sentiu sendo desamarrado, desatado. Você sentiu como se fosse algo te libertando. Por isso eu queria fazer uma oração com você aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um que está me assistindo agora, e sobre a vida de todos que estão aqui. Que o Senhor tire as amarras que prende, corte, Senhor, e dê propósito a partir de agora, a ponto deles não conseguirem puxar a rede de tantos milagres que ele tem recebido. E que você que está me ouvindo e que carece desse Pai do céu, que você receba o sopro aí na sua casa, como se fosse aquele dente de leão, trazendo para você vida e uma perspectiva de que Deus tem soprado sobre a sua vida coisas novas, e que o teu pecado não impede de você ser o escolhido de Deus. Mas o que eu faço, Derek, com tudo isso? Não se preocupa, Ele vai arrancando à medida que você caminha com Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine poderosamente com essa palavra, que você compartilhe o máximo que você puder, porque essa palavra vai libertar pessoas. Eu tenho certeza que pessoas vão mandar testemunho para vocês dizendo: obrigado por você ter compartilhado essa palavra, porque eu estava me sentindo preso, eu estava me sentindo amarrado. É como se algo me impossibilitasse de ver com clareza. É como se eu não conseguisse mais fazer, eu não tivesse mais força. É como se eu ficasse depressivo, sabe? Parece que eu fico amarrado aqui em casa, eu não tenho força para ir para a igreja. Essa palavra vai libertar você. O primeiro passo é esse. O segundo é você ir atrás de Jesus. Nunca Deus vai deixar de dar a oportunidade para cada um de nós seguir. Basta a cada um de nós renunciarmos, enxergar aonde está as amarras e apresentar ao Mestre. Amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado com essa palavra e você pode contribuir, faça a sua contribuição. Abençoe essa obra. Abençoe, para que possamos trazer toda semana e continuar trazendo com excelência uma palavra de Deus para você. Aqui no canto está o QR Code, que você pode virar o teu celular e fazer a tua oferta. E embaixo na descrição do vídeo tem o Pix.
Se você não está congregando em alguma igreja, você gostaria de fazer o teu dízimo, recebemos o teu dízimo. Vamos consagrar, apresentar ao Senhor e a primícia. Mas faz com carinho, não faz por obrigação. E dê o seu melhor para Deus. Faz o seu melhor. Porque custou o tempo para estar aqui. Dedicação, estudo, preparo. Então, se você pode ofertar, oferte. Porque certamente aquilo que você apresentar ao Senhor será selado nesse altar. E aquilo que foi liberado aqui chegará até você e a tua geração, em nome de Jesus. Espero você até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.